Olá, tudo bem? Para mim é uma alegria muito grande estar com você mais uma vez no programa Arena do Futuro. Esse programa que tem apresentado a palavra de Deus como ela é. E hoje nós vamos fazer um estudo muito importante, dando sequência a uma série que nós já estamos há algum tempo sobre os 10 mandamentos. Presta muita atenção. Mas antes da gente continuar, ou melhor, iniciar o estudo bíblico, eu gostaria de lembrar que nós temos um site onde você tem vídeos, mensagens, alguma coisa que possa agregar mais conhecimento ao que você já tem. É o site da Novo Tempo, novotempo.com/Arena do Futuro. Quando você põe Arena do Futuro, aí você entra no nosso blog. O nosso blog você tem ali vídeos, testemunhos, mensagens. Além disso, você pode nos seguir no Twitter, @Arena do Futuro. E também, através do nosso e-mail, você pode pedir esse DVD aqui, ó. É o DVD sobre profecias. São 18 lições, inclusive sobre os 10 mandamentos. Nós temos aqui. É de graça. Você recebe em sua casa, é só mandar um e-mail para arenadofuturo@novotempo.org.br ou telefonar para cá e nós enviaremos de graça para sua casa esse DVD maravilhoso. Ok? Está preparado? Bíblia na mão, Jesus no coração, uma caneta, um papel, tudo certinho. Deixa eu colocar o meu DVD aqui. E nós vamos agora entrar num estudo sobre o 8º mandamento. O que diz o 8º mandamento? Qual é a mensagem de Deus para nós hoje através desse mandamento? Vamos abrir a Bíblia. Como você já sabe, os 10 mandamentos estão em Êxodo capítulo 20. Êxodo é o segundo livro da Bíblia. Embora ele seja bem conhecido, eu faço questão de abrir a Bíblia para ler para você Êxodo capítulo 20, versículo 15, que diz: não furtarás. Olha aqui, olha o tamanho do mandamento, curtinho, né? Não furtarás e ponto. Aliás, os 10 mandamentos são pontuais, né? Não furtarás, não adulterarás, não matarás, é sempre assim. E esse é o 8º mandamento, não furtarás. Para a gente entender a profundidade desse mandamento, o significado dele, nós precisamos ter uma ideia um pouco mais ampla da santa lei de Deus. Eu quero relembrar algumas coisas com você, alguns itens que nós já estudamos em outros programas, mas como a audiência da televisão é muito rotativa, eu preciso resgatar algumas coisas para que você entenda direitinho o significado do 8º mandamento, o não furtarás. Primeira coisa para resgatar: quem escreveu os 10 mandamentos? Os 10 mandamentos foram escritos por Deus, pelo seu próprio dedo. Vamos conferir? Êxodo capítulo 31, versículo 18, diz: e tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Então, essa passagem está dizendo que Deus escreveu os 10 mandamentos com seu próprio dedo em 2 tábuas de pedra. Você recorda bem a história? Quando Moisés desceu da montanha, o povo estava adorando um bezerro de ouro. Aí Moisés pegou as tábuas da lei e as quebrou. A partir daquele momento, Deus fez um outro pedido a Moisés. Disse a ele: você precisa preparar 2 novas tábuas de pedra, como as primeiras, e sobe a mim, a esse monte, que eu vou escrever novamente os 10 mandamentos. E para você não achar que eu estou inventando alguma coisa, eu vou abrir a Bíblia com você para mostrar isso. Deuteronômio, capítulo 10. Está aqui, ó. Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia. Faz parte do Pentateuco. Deuteronômio, capítulo 10. Está bem aqui. Versos 1, 2 e 3 diz assim: naquele tempo me disse o Senhor: lavra 2 tábuas de pedra como as primeiras e sobe a mim ao monte. E faze uma arca de madeira. Escreverei nas 2 tábuas as palavras que estavam nas primeiras que quebraste, e as porás na arca. Número 3. Assim fiz uma arca de madeira de acácia, lavrei 2 tábuas de pedra como as primeiras, e subi ao monte com as 2 tábuas na minha mão. Agora verso 4. Então escreveu o Senhor nas tábuas, segundo a primeira escritura,
notem agora, os 10 mandamentos que ele vos falara no dia da congregação, no monte, no meio do fogo. E o Senhor mas deu a mim. Ou seja, esse texto aqui, de Deuteronômio, está mostrando que Deus escreveu os 10 mandamentos 2 vezes. A primeira vez, Moisés quebrou as tábuas, a segunda vez, Deus escreveu de novo. Essa é uma informação que a gente tem que resgatar para chegarmos no 8º mandamento. Lembre-se que essa lei, a lei de Deus, é conhecida como lei moral. Lei moral. E ela foi escrita em 2 tábuas de pedra. Lembrando que na primeira tábua, Deus escreveu 4 mandamentos. Apenas 4. E na outra tábua, Deus escreveu 6. Sabe por que 4 aqui em uma e 6 ali na outra? Porque os 10 mandamentos, eles não estão divididos matematicamente. Os 10 mandamentos estão divididos por mensagem, pelo que essa mensagem transmite. Ou seja, dos 10, os 4 primeiros mandamentos falam do nosso amor para com Deus, e os outros 6 do nosso amor para com o próximo. E se você resgatar um pouquinho a ideia bíblica, a memória bíblica, vai notar que essa mesma mensagem dos 10 mandamentos está ligada à mensagem da cruz. Porque a cruz é formada por 2 hastes, assim, uma na horizontal, outra na vertical. E sabe qual é a mensagem da cruz? A mensagem da cruz é a mensagem do amor. O amor a Deus e amor ao próximo. Assim, os 10 mandamentos também foram escritos em 2 tábuas, mostrando a primeira tábua, o amor a Deus, e a segunda tábua, o amor ao próximo. Há uma forte ligação entre a santa lei de Deus e a cruz do Calvário. Portanto, quando alguém diz por aí que na cruz Jesus aboliu a lei, primeiro, que é errado dizer isso. Segundo, que é pecado dizer isso. E terceiro, que não tem base bíblica para dizer isso. Veja a ligação íntima de uma coisa com a outra. O que aconteceu no Monte Sinai está ligado com o que aconteceu no Monte do Calvário. Tá certo? E a Bíblia vai nos dizendo, lembra disso, a lei escrita em 2 tábuas de pedra, sendo a primeira tábua amor a Deus, a segunda amor ao próximo. Cristo morreu numa cruz que tem 2 hastes. A haste na horizontal, mostrando a ligação aí, o amor ao próximo. E aqui a Deus, em outras palavras, é a horizontal. Jesus trabalhando com a humanidade e conduzindo as pessoas até o Pai. Mas o que aconteceu na cruz se resume numa palavra só. E essa palavra é amor. O que aconteceu no Monte Sinai, as 2 tábuas da lei, os 10 mandamentos se resumem numa palavra. E essa palavra é amor. Amor. E quando você vai para 1 João 4,8, diz, Deus é amor. Então a Bíblia se completa, cada livro, cada capítulo, cada versículo, cada profeta, cada apóstolo, tudo que está na Bíblia é na verdade um complementando o outro. A Bíblia não se contradiz. Portanto, Deus escreveu 2 vezes os 10 mandamentos. Eu acho que isso dá um recado para a gente, não dá? Eu acho que isso tem um significado interessante para nós, você não acha? Por exemplo, quem escreveu a Bíblia? Não foi Deus. A Bíblia foi escrita por homens santos, claro, inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Mas, observe que a lei, os 10 mandamentos, Deus não pediu para os homens escreverem. Ele poderia, se ele quisesse. Poderia pedir a Abraão, que tal? A Elias, a Enoque, a Adão. Ou poderia ter pedido aí a um outro, como Eliseu e outros homens mais, e até Moisés. Mas Deus fez questão de escrever ele mesmo os 10 mandamentos com o seu próprio dedo. E mais, ele desceu do céu em cima do Monte Sinai, o monte fumegava e tremia, e foi exatamente nessa cena, nesse contexto, que Deus escreveu os 10 mandamentos. Bem, e é justamente nessa lei, dentro dos 10 mandamentos, na segunda tábua, que nós encontramos o mandamento de hoje, que é a razão desse programa. Exatamente na segunda tábua, ali o 8º mandamento que diz, não furtarás. Eu fiz tudo isso até agora para você ter noção da profundidade desse mandamento. Não é a polícia falando não furtarás. Não é um juiz da terra dizendo não furtarás. É Deus dizendo. E Deus não apenas diz isso, Ele escreveu isso. Não furtarás. Deus está dizendo muita coisa através desse mandamento.
muita coisa. Para a gente também começar a ter uma visão ampla desse mandamento, é importante você ler comigo o que está escrito no Salmo 19. Dá uma conferida no Salmo 19 e veja que maravilha. Eu fico encantado com a Bíblia, porque os textos da Bíblia lançam luz a outros textos. Um texto num livro lança luz a um texto no outro livro. Veja o Salmo 19, os versos 7 e 8. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Verso 8. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Olha que lindo, ilumina os olhos. Então, esse 8º mandamento, o não furtarás, está dentro desse contexto. Veja, quando Deus fala não furtarás, Ele está dizendo o seguinte: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Que lindo isso! O mandamento não furtarás, bem como os outros, nos ensinam essa verdade. Como, por exemplo, a segunda parte do verso 7. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. O 8 diz: os preceitos de Deus são retos e alegram o coração. Isso é profundo demais. Agora, tem uma oração feita por Davi, e essa oração deve ser feita por nós hoje aqui no Arena. Vamos ver a oração feita por Davi dentro desse contexto. É o Salmo 119, Salmo 119, o maior salmo de todos. Nós vamos considerar o versículo 18. Salmo 119, versículo 18. Tome nota desse verso e ouça. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Que bênção! Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Essa é a nossa oração hoje, porque esse primeiro bloco eu estou dando para você a base geral para finalmente chegarmos no mandamento não furtarás. Desvenda, Senhor, os meus olhos. Quantas pessoas ainda têm uma venda nos olhos? Ainda não entenderam direito isso. Esses dias eu estava conversando com um pastor evangélico e esse pastor me fez uma pergunta muito curiosa. Ele falou assim: pastor Luiz, vem cá, eu sou um pastor evangélico. Por que quando uma pessoa evangélica passa para a igreja adventista, ela tem que batizar? Foi a pergunta feita por um pastor evangélico. Eu disse: pastor, eu vou lhe responder. O senhor sabe o que significa batismo? Ele disse: eu sei, claro. Ok, então vamos relembrar. Batismo tem 3 significados: morte, sepultamento e ressurreição. Que tipo de morte? Morte para o pecado, sepultamento dos pecados e ressurreição para uma nova vida. Certo, pastor? Ele disse: sim, certo. Ok, então, se batismo é morte para o pecado, eu pergunto ao Senhor o que é pecado. E nós fomos para a Bíblia, para 1 João 3,4, Romanos 7,7 e Romanos 4,15. E lemos com ele: pecado é a transgressão da lei. Entende? Pecado é a transgressão da lei. Que lei? Os 10 mandamentos. E o que diz Tiago 2,10? Diz que quem tropeçou em um mandamento se torna culpado de todos. Ok, perguntei a ele: e na sua igreja, quando o senhor batiza uma pessoa, a pessoa realmente morreu para o pecado? A sua igreja aceita os 10 mandamentos? Ele disse: não, a minha igreja aceita 9. O 4º mandamento, que fala do sábado, nós achamos que não precisa guardar. Achamos que esse mandamento foi abolido, dizia ele. Aí eu disse: pastor, então está aí o ponto. Se vocês não aceitam o 4º mandamento, que fala do sábado, obviamente vocês aceitam 9. E se aceitam 9 dos 10, Tiago diz que quem tropeça em um é culpado de todos. Consequentemente, então, a doutrina que vocês creem não está de acordo com os 10 mandamentos, correto? Sim, correto. Então, não se pode batizar uma pessoa que não morreu para o pecado, porque se você vai sepultar alguém que não morreu devidamente, você mata a pessoa. E foi exatamente isso que aconteceu num caso que nós estávamos discutindo naquele momento. Na verdade, meu irmão, quando nós falamos dos 10 mandamentos, não existe um mais importante que o outro. Por isso que Tiago diz que quem tropeça em um é culpado de todos.
Porque, na verdade, cada mandamento está interligado, são 10. E por isso Tiago disse, quem tropeça em um é culpado de todos. Então, na verdade, não é questão de querer batizar uma pessoa que veio de outra igreja ou não querer. É uma questão de seguir a Bíblia. É uma questão de seguir o que está na palavra de Deus. E de acordo com a palavra de Deus, é assim que deve ser feito. Por exemplo, esse mandamento, não furtarás, é um mandamento tão importante quanto não adulterarás, quanto não matarás, quanto aquele que manda guardar o sábado, aquele para honrar o pai e a mãe, e assim sucessivamente. Cada mandamento tem a sua importância, mas no seu conjunto, todos eles são importantes. Porque, igualmente, esse mandamento foi escrito pelo dedo de Deus. O que a gente tem que perguntar para a Bíblia, para encontrar resposta nela, é o seguinte: qual é o recado de Deus? Qual é a mensagem de Deus para mim? Quando ele fala não furtarás. Se eu já sou um cristão, eu não furto ninguém. Se eu já sou evangélico, se eu já sou uma pessoa cristã, eu não pratico furtos. E se eu não pratico furtos, por que esse mandamento fala para mim, não furtarás? Não seria esse mandamento somente para os ímpios? Não seria esse mandamento somente para gente rebelde e gente que está longe de Deus? Ou é também para os cristãos frequentadores de igreja evangélica? Sim, amigo, esse mandamento é para nós também. É para pastor, é para padre, para bispo, para papa, para crente, católico, espírita, evangélico, ateu, para todo mundo. Esse mandamento, bem como os outros, é para todo mundo. E o de hoje, não furtarás, é para nós sim. Sabe por quê? Sabe por quê? Quer saber? No próximo bloco eu respondo essa pergunta, tá bom? Um abraço e até já.